Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa, a leitura da Bhagavad Gita, a leitura completa, do livro completo, da ciência completa, que completa o entendimento acerca de quem somos nós, acerca da nossa alma. Eu sempre procuro no início de cada leitura, de cada capítulo e de cada verso, estamos no capítulo 6, estamos lendo sobre Dhyana Yoga, a yoga que devemos praticar e oferecer ao divino. A palavra yoga significa união, união a Deus, união ao divino. Então, hoje vamos ao verso 32. Hoje vamos ao verso 32. E este verso, ele nos traz assim a equanimidade, nos traz a visão equânime de como nós podemos visualizar toda essa perfeição dessa yoga através do olhar que penetra dentro de cada um de nós. Agora, esse olhar, ele tem que ser um olhar equânime. O que é equânime? Igual, equilibrado. Então, quando eu me olho, eu me olho dentro desse processo, eu me vejo como uma alma, eu me vejo Aham Brahmasmi, eu me vejo como uma alma e não como um corpo. Então, assim, vamos estudando esse eu verdadeiro, que é o nosso eu verdadeiro, que é olhar para todos os seres e ver a alma em todos os seres. Então, no dia de hoje, vamos ao verso 32, estamos estudando Dhyana Yoga, que é a yoga a Deus, é yoga que nós praticamos e oferecemos para a nossa união com o Supremo, com o Senhor Supremo. Com a Gyana Timirandasya, Gyana Junaslakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya, salve Deus, salve Krishna, salve o Senhor Supremo, salve A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador e aquele que ensina pelo exemplo chamado de Acharya. Acharya é fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, para a Consciência de Deus. Verso 32, o yogi perfeito é aquele que, através da comparação com seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes, quer infelizes, ó Arjuna. Então, a Suprema Personalidade de Deus diz aqui que a gente tem que se ver como alma e ver a alma em todos os seres e saber que mesmo que os seres estejam infelizes ou felizes, essa alma ela está dentro desses seres. Significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Quem é consciente de Krishna é um yogi perfeito. Por meio de sua experiência pessoal, ele conhece a felicidade e a aflição de todos. O ser vivo sofre porque se esqueceu da relação existente entre ele e Deus. E ele se torna feliz quando conhece Krishna como desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano. Então, aqui no começo desse significado de Srila Prabhupada, ele diz que quando a gente é consciente de Deus, a gente se torna feliz. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, nós, como almas, e todos somos almas, nós, através das nossas experiências pessoais, nós sabemos a diferença entre felicidade e aflição, porque é inerente a todos os seres humanos, essa dualidade, a aflição e felicidade. E, novamente, ele chama atenção e diz que a gente sofre porque a gente se esqueceu de Deus. E a gente vai se tornar feliz quando a gente entender que Deus é o desfrutador supremo de todas as atividades e que Ele é o proprietário de todas as terras
e planetas, e o amigo mais sincero de todas as entidades vivas. Então, essas guerras são sem sentido. As guerras do planeta Terra são sem sentido. Porque aqui Srila Prabhupada, ele diz que Deus é o proprietário de todas as terras e planetas. E é o nosso amigo mais sincero de todas as entidades vivas. Então, você vai estar sempre se decepcionando com os amigos, porque os amigos são almas condicionadas. O único amigo que não vai te decepcionar e que vai estar sempre te falando o que fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, é Deus. O yogi perfeito sabe que a entidade viva condicionada aos modos da natureza material sujeita-se às 3 classes de misérias materiais, porque se esqueceu da relação que existe entre ela e Krishna. E porque é feliz, o devoto consciente de Krishna tenta distribuir em toda parte o conhecimento acerca de Krishna. Então, é o que eu estou tentando fazer aqui. Distribuir esse conhecimento acerca de Deus para que nós, como almas, venhamos a ter acesso a esse conhecimento pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Krishna, pela misericórdia de Srila Prabhupada e pela misericórdia do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Então, a gente tenta distribuir em toda parte esse conhecimento para que a gente acenda essa tocha do conhecimento transcendental e saia desse mar de miséria e se agarre nesse conhecimento transcendental para sair desta ignorância. Como tentar difundir a importância de alguém tornar-se consciente de Krishna, o yogi perfeito é o melhor filantropo do mundo e é o mais querido servo do Senhor. Em outras palavras, o devoto do Senhor sempre cuida do bem-estar de todas as entidades vivas e Destarthi é de fato o amigo de todos. Ele é o melhor yogi, porque ao desejar aperfeiçoar-se no yoga, não pensa em seu benefício pessoal, mas busca também ajudar os outros. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e estar lendo a Bhagavad Gita e procurando transmitir essa ciência suprema da nossa alma. E, às vezes, eu tento expandir esse trabalho, procurando chamar outras pessoas para estudarem, para ouvirem, mas eu vejo que, às vezes, esse meu pequeno e ínfimo, ou seja, quase sem importância, esse meu esforço de querer trazer as pessoas para a consciência de Deus, porque é participar da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, porque essa sociedade, ela foi criada para que a gente tenha essa consciência de Deus e para que a gente pratique essa consciência de Deus, porque justamente quando a gente sofre, a gente se esquece de Deus e a gente só procura Deus para pedir coisas, e isso é ignorância. A gente tem que agradecer e entender que, como Srila Prabhupada diz, Deus é o desfrutador de todas as terras e planetas. Não estou falando as terras só daqui do planeta Terra, não. Ele fala de todas as terras de todos os planetas. Então, é inútil querer se apoderar de alguma coisa, porque nada pertence a nós. Então, nesse sentido, buscar trazer as pessoas para a perfeição é levar esse conhecimento transcendental para a consciência destas entidades vivas. Então, o devoto puro do Senhor, ele é yogi, ele é um yogi interessado apenas em sua elevação e também buscar a elevação de outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Ele não inveja seus semelhantes às entidades vivas. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente fica feliz em ter essa consciência, a gente quer passar essa consciência para todas as entidades vivas, mas nem todas as entidades vivas querem ouvir, estão aptas a ouvir, estão aptas a estudar a Bhagavad Gita, estão aptas a compartilhar a Bhagavad Gita. E a gente tem que continuar o nosso caminho, porque em algum momento Deus vai abrir uma porta enorme, onde todos poderão compartilhar a Bhagavad Gita uns com os outros. Verso 33. Arjuna disse ao Madhusudana, ó Madhusudana,
O sistema de yoga que resumiste parece-me impraticável e inviável, pois a mente é inquieta e instável. Então, aqui é a Juna, né, que representa todos nós nessa batalha de Kurukshetra, que as coisas de Deus são mostradas através de modelos. Ele fala para Krishna, Krishna, por favor, não tem como eu ver todo mundo igual, não tem como eu ver a alma em todos, nem muito menos ver a alma em mim. Um exemplo, né, que eu estou dando, né? E aí ele pede socorro a Krishna, e ele diz, esse sistema de yoga, Dhyana Yoga, é um sistema difícil de ser praticado, pois a mente é inquieta e instável. Nós temos mente inquieta e instável porque nós não meditamos na suprema personalidade de Deus e cantamos os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Significado de Srila Prabhupada. Arjuna, sentindo-se incapaz, rejeita aqui o sistema de misticismo que, utilizando inicialmente das palavras Shukal deixei, no final Yogi para amar, o Senhor Krishna descreve para ele. Nesta era de Kali, a era das cabeças de ferro, todos nós temos cabeças de ferro, somos preguiçosos para estudar, somos preguiçosos para ouvir, somos preguiçosos para tudo. A era da cabeça de ferro, a era de Kali, não é possível que um homem comum deixe o lar e vá para as montanhas ou florestas de modo a praticar yoga no lugar isolado, porque isso se faz na Índia, né? Muitos yogis deixam suas famílias e vão praticar yoga nas montanhas dos Himalaias. Na era atual, as pessoas, embora vivam por pouco tempo, empreendem uma amarga luta para sobreviverem. Se as pessoas não levam a sério a autorrealização, o que é a autorrealização? Novamente, eu sou uma alma e eu me realizo em Deus, chama-se autorrealização. Através de um meio simples e prático, o que dizer então se adotar esse difícil sistema de yoga, que regula o modo de vida, a maneira de sentar-se, a escolha de um lugar e o desapego da mente das ocupações materiais? Isso aqui para estar se referindo a você e fazer yoga todos os dias, e tem a maneira de sentar, tem um lugar apropriado. E nessa era de Kali a gente não faz nada. Imagine fazer esse tipo de yoga. Como homem prático, Arjuna pensava que era impossível seguir esse sistema de yoga. Embora contasse com diversas condições favoráveis, ele pertencia à família real e era muito elevado em termos de numerosas qualidades. Era um grande guerreiro, podia viver muito e, acima de tudo, era o amigo mais íntimo do Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, na batalha de Kurukshetra, que é justamente essa batalha aqui, né, onde Krishna, ele é o quadrigário, aqui está Arjuna, e Arjuna não queria lutar, e aqui são os cavalos que significam os nossos sentidos, e a gente precisa de colocar Deus para dar sentido a esses sentidos desgovernados. E Arjuna, ele não quer lutar, ele não quer praticar essa yoga, mas Krishna diz, precisa praticar esse yoga, precisa se tornar um yoga perfeito, precisa buscar, né, esse aperfeiçoamento. Então, aqui Srila Prabhupada diz, há 5.000 anos atrás, Arjuna tinha condições mais propícias do que nós temos agora. Não obstante, reguçou esse sistema de yoga. Com efeito, não há registro algum na história de que ele tenha praticado alguma vez. Portanto, esse sistema deve ser considerado impossível nessa era de Kali. É claro que talvez seja possível para algumas raríssimas pessoas, mas para as pessoas em geral é um empreendimento inviável. Se isto vigorava há 5.000 anos atrás, o que dizer dos dias atuais, né, minha gente? Aqueles que em diferentes escolas e sociedades estão imitando esse sistema de yoga, embora aparente satisfação, estão certamente perdendo seu tempo. Eles têm completa ignorância da meta desejada. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo aqui que o melhor meio que se tem para limpar a mente, os sentidos, coração, as atitudes, coração e sentimentos, as atitudes, é o cantar dos santos nomes. Porque você não precisa de regras e regulações estritas e você pode cantar esses santos nomes em qualquer parte. E você tem que ter só respeito pelos santos nomes, porque Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Que nome é esse que Jesus disse que santifica? Dentro da filosofia védica, dentro da prática de Bhakti Yoga e Yoga da devoção, esses santos nomes, de acordo com as pesquisas, que nada aqui é especulação mental, são os santos nomes do Senhor, o mantra Hare Krishna, onde estão contidos em 16 palavras os nomes sagrados de Deus dentro da filosofia védica. E aí você canta esses nomes e seus males espanta. E aí, nesse processo da era de Kali, que é essa era atual, você não tem essa condição de fazer essa yoga, porque o próprio Arjuna diz aqui que é um sistema de yoga que o Senhor Supremo resume e é impraticável e inviável para a mente inquieta e instável. Arjuna falou isso há 5.000 anos atrás. Nós estamos em 2025. Vocês acham que é viável esse sistema de yoga? Claro que não. A gente não pratica nenhum tipo de yoga. Yoga significa união a Deus. A gente pincela no quadro pessoal de cada um noções básicas e periféricas de devoção. A gente reza com comoção, a gente pede, a gente se lamenta, a gente tem medo de morrer, a gente pede ajuda quando está com doença curável, e depois, quando Deus vai lá e premia, a gente se esquece de Deus e deixa tudo para lá. Portanto, o melhor meio que tem é cantar os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, para que a gente possa se livrar de toda contaminação e dessa ignorância. Verso 34. Pois a mente é inquieta e turbulenta, obstinada e é muito forte, ó Krishna, que a Arjuna está dizendo. Não, Krishna, não tem como praticar essa Dhyana Yoga dessa forma, porque a minha mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. E parece-me que subjugá-la é mais difícil do que controlar o vento. Então esse verso ele é muito famoso na Bhagavad Gita, onde o próprio Arjuna, ele diz, não, Senhor Krishna, por favor, não tem como a gente controlar a mente desse jeito. É preciso. Compara o controle da mente aqui como subjugar o vento. O semideus do vento, o Senhor Vayu, dentro da filosofia védica, o semideus que controla o vento, o Senhor Vayu, sopra e furacões e ventos e ventanias. Comparando aqui, é igual a nossa mente que é turbulenta, que é obstinada, que mente o tempo todo, que nos leva para as agonias indesejadas. Então, nesse processo, Srila Prabhupada diz, a mente é tão forte e obstinada que às vezes supera a inteligência. Tá vendo, minha gente? Por isso que a gente é tolo. Por isso que a gente é tolo e ignorante. Perdão eu dizer isso. Porque a mente é tão forte e obstinada que às vezes supera a inteligência. E se a gente não tem inteligência, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai viver fazendo? Errando, caindo e se levantando. Embora o que se espera é que a mente seja subserviente à inteligência. Não é a mente que me coordena, sou eu que coordeno, o meu eu superior, minha alma coordena a minha mente. É a minha mente que vai ser subjugada pela minha inteligência, porque eu vou ter discernimento para separar o joio do trigo, como diz Jesus. Para uma pessoa que vive o cotidiano e tem de combater muitíssimos elementos opositores, de certo é muito difícil controlar a mente. Valendo-se de artifícios, talvez a pessoa estabeleça mentalmente uma relação equilibrada com os amigos e inimigos, mas em última análise, nenhum homem no mundo pode agir assim, pois isso é mais difícil do que controlar o vento tempestuoso. Então, nesse processo aqui, a Suprema Personalidade de Deus está ouvindo Arjuna falar para ele, comparar a mente como o vento. O indivíduo é o passageiro no carro do corpo material. E a inteligência é o condutor. A mente é o instrumento de direção. E os sentidos são os cavalos. E agora mesmo eu mostrei a capa da Bhagavad Gita como ele é autorizada. O indivíduo é o passageiro no carro do corpo material. A gente é o passageiro. A inteligência é o condutor deste carro material. A mente é o instrutor da direção. É como a gente fosse aprender a dirigir e ter um instrutor.
E quem vai instruir? A mente. Se a mente instruir você na mentira, o que vai acontecer com a sua vida? A mente é o instrumento de direção e os sentidos são os cavalos. Os cavalos saem a galopar. Os sentidos descontrolados, atrás do gozo dos sentidos. Dessa forma, o eu, a alma, desfruta ou sofre da associação com a mente e os sentidos. Essa ideia é defendida pelos grandes pensadores. Perdão. Supõe-se que a inteligência dirige a mente, mas a mente é tão forte e obstinada. Perdão. Mas a mente é tão forte e obstinada que muitas vezes domina até mesmo a própria inteligência da pessoa, não é verdade, minha gente? Assim como uma infecção aguda pode superar a eficácia do remédio. Mas a mente é tão forte e obstinada que muitas vezes domina até mesmo a própria inteligência da pessoa. Presume-se que tal mente forte seja controlada pela prática do yoga. A yoga em direção a Deus, a yoga da equanimidade, a yoga em direção ao Supremo. Mas essa prática nunca é viável para uma pessoa que, como a Juna, tem de enfrentar o mundo. E o que pode dizer do homem moderno, do homem da era atual, do ano 2025? O que é que pode dizer da gente? Como é que a gente vai enfrentar tudo isso? A analogia usada aqui é apropriada. Ninguém pode capturar a ventania. E é ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. Ninguém pode capturar a ventania. E é ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. A maneira mais fácil de controlar a mente, como o Senhor Chaitanya sugeriu, é cantar com toda a humildade Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Gente, quando a gente canta esse mantra, tudo melhora na sua vida. Eu sou a prova viva do que eu estou dizendo para vocês. O grande mantra da libertação, chamado de Hare Krishna. O método prescrito deve-se ocupar a mente por completo em Deus, em Krishna. Somente então não restará nenhuma outra ocupação para agitar a mente. Então, usem sua inteligência como condutor da sua vida. Eu sou um indivíduo e eu estou no carro, neste corpo. A minha mente é o meu instrutor da minha direção e os meus sentidos são os cavalos que você saiba controlar os seus sentidos e esses cavalos que saem galopando em disparada, alguém precisa pará-los e a gente só para com consciência de Krishna, com consciência de Deus, que vai trazer toda essa metodologia prática, na prática, praticidade, onde você vai ter inteligência, onde você vai controlar sua mente, onde você vai ter noção de quando você está com seus sentidos descontrolados dentro deste corpo atual, na qual a sua alma está acoplada aqui e agora. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão, Namastê, Hare Krishna, cantem Hare Krishna e sejam felizes. Deixem seu like e compartilhem este vídeo. Eu agradeço.